E aí, guerreiros do ringue e amantes das histórias de boxe que mais parecem roteiros de Hollywood, preparem-se para reviver uma noite em que a arrogância da juventude colidiu de frente com a sabedoria, o coração e a experiência de um ícone. Essa não foi apenas uma luta por um cinturão. Foi um acerto de contas, uma lição de respeito dada na base dos golpes. Viajamos até a lendária MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Nevada, no dia 19 de janeiro de 2019. O ambiente era uma mistura de admiração e desprezo. Em um canto, o ídolo, o herói nacional das Filipinas, um homem que parecia imune à passagem do tempo e que aos 40 anos ainda era um furacão de velocidade e poder, Manny Pacquiao. No outro canto, um lutador talentoso, mas errático, com um ego tão grande quanto seu autoproclamado apelido, The Problem, Adrian Broner, um homem que antes da luta fez de tudo para humilhar e subestimar uma lenda, sem saber que só estava cavando a própria cova. Estão prontos para mergulhar nos detalhes desse combate, desde o contexto até o drama de cada round? O gongo está prestes a soar para uma noite que definiu o verdadeiro significado de ser um campeão. O pré-luta, humilhação e arrogância. Para entender a magnitude do que aconteceu no ringue, é essencial reviver a guerra psicológica travada nas semanas que antecederam a luta. Manny Pacquiao, aos 40 anos, havia retornado ao boxe de elite após sua derrota contra Jeff Horn. Apesar de uma vitória dominante sobre Lucas Matthysse, que lhe rendeu um título, muitos se perguntavam se sua idade finalmente cobraria seu preço. Adrian Broner, com um histórico de lutas decepcionantes e um ego inflado, via essa luta como sua grande chance. Aos 29 anos, Broner se autoproclamava um futuro membro do Hall da Fama e o herdeiro da coroa de Floyd Mayweather Jr., apesar de suas falhas evidentes. Nas coletivas de imprensa, Broner se dedicou a insultar e menosprezar Pacquiao com um desrespeito impressionante. Zombou de sua idade, chamou Manny de velho e acabado, insultou seu legado, sugeriu que essa era a luta que mudaria sua vida, não a de Pacquiao, insinuando que o filipino já não era relevante. Riu do seu inglês, imitou o sotaque de Manny e fez piadas sobre a forma como ele falava. Subestimou seu poder. Na coletiva final, Broner disse: "Ele tem mais chance de virar instrutor de direção do que de me vencer." Um comentário que mais tarde ecoaria como símbolo da sua própria humilhação. Sem dúvida, Broner aproveitou a oportunidade para gerar expectativa e dominar as redes sociais e os noticiários. Afinal, aos 40 anos, Pacquiao ainda chamava muita atenção dos fãs de boxe, e Broner queria o protagonismo. O público, que conhecia a humildade de Manny, via com indignação a atitude de Broner. Essa luta se tornou um verdadeiro choque de valores. A ética de trabalho e o respeito de Pacquiao contra a arrogância descarada de Broner. Dado-chave: as casas de apostas apontavam Pacquiao como favorito, mas não por uma grande margem. Muitos analistas acreditavam que a juventude, o alcance e a suposta melhor defesa de Broner poderiam ser suficientes para frustrar o filipino, especialmente se a luta se estendesse por muitos rounds. Será que ele seria capaz de aproveitar essa chance de ouro e derrotar o mítico Pacquiao? Em breve, vamos descobrir. O primeiro round, o relógio da vingança. Começa a contar. Pacquiao, vestindo calção preto, parecia o mesmo de sempre. Ágil, definido e com uma concentração que não se desviaria nem se começasse um incêndio ao seu lado. Broner, por outro lado, usava calção vermelho e branco e tinha um semblante mais preocupado. Sabia que não podia falhar, e era evidente que havia treinado até os músculos quase explodirem. Tudo pronto para começar. Quem vencerá? A velha escola encara a morte nos olhos, e ela encara de volta. Quando o gongo soou, a energia no MGM Grand era elétrica. Manny Pacquiao, o campeão de 8 divisões, o homem que havia eletrizado o mundo com sua velocidade, entrou no ringue com uma ferocidade que desmentia sua idade. Seu plano era claro: pressionar, pressionar e pressionar. Pacquiao usou seu característico jogo de pés e fintas para confundir Broner, lançando combinações rápidas no corpo e na cabeça. Broner, o suposto sucessor de Mayweather, não fez jus ao apelido. Em vez de lutar, manteve-se na defensiva, com a guarda fechada e quase nenhum volume de golpes. Parecia mais um sparring do que um desafiante ao título mundial. Seu objetivo não era vencer, era sobreviver. Talvez fosse uma estratégia de Broner, pois muitos já viram o quão impossível é trocar golpes com Pacquiao no início de uma luta, dada sua agilidade e potência, mesmo aos 40 anos. Curiosidade: a pressão constante de Pacquiao lembrava seus melhores tempos. Ele não apenas lançava golpes, seus movimentos laterais o tornavam um pesadelo para um lutador estático como Broner. O filipino, que aos 40 ainda tinha uma velocidade de mãos incrível, lançava combinações de 4, 5, até 6 golpes, mantendo Broner sempre recuando. O desenvolvimento: uma surra técnica e fria. À medida que os rounds avançavam, a surra se tornava mais evidente e dolorosa.
Pacquiao superava Broner em todos os aspectos do boxe. Volume de golpes. Pacquiao lançava e conectava muito mais golpes por round, controlando totalmente o ritmo da luta. Broner, por sua vez, limitava-se a lançar 1 ou 2 jabs por assalto, sem nenhuma intenção real de ferir o oponente. Agressividade. Manny avançava o tempo todo, encurralando Broner contra as cordas repetidamente, castigando-o com rajadas de golpes que faziam a torcida vibrar. Broner, ao contrário, recuava, se agarrava e olhava para o árbitro como se buscasse um salva-vidas. Estratégia. Pacquiao demonstrava inteligência tática superior. Seus jabs não eram apenas para marcar distância, mas para preparar seus potentes ganchos de esquerda, os mesmos que tornaram Pac-Man famoso. O público, que havia pago para ver uma batalha, mostrava-se decepcionado com a passividade de Broner, que nas entrevistas havia prometido um espetáculo. Cada golpe de Manny era uma confirmação de que respeito se conquista com ações, não com palavras. Os rounds passavam, e Broner seguia sem apresentar um bom golpe ou contra-ataque. Não havia dúvida, Pacquiao o havia intimidado. Ele sabia que um simples erro poderia lhe custar a luta. O clímax, o susto e a humilhação final. No 7º round, chegou o momento mais dramático da luta. Pacquiao, com uma combinação explosiva, lançou um golpe de esquerda que sacudiu Broner. O americano recuou cambaleando, claramente machucado e confuso. Por alguns segundos, o fanfarrão desapareceu, e em seu lugar surgiu um lutador desesperado para sobreviver. Manny, com um instinto assassino que jamais perdeu, o perseguiu pelo ringue, lançando uma chuva de golpes. Broner mal conseguia se manter em pé, e o round terminou com o público de pé, aguardando o nocaute. Curiosidade: apesar da derrota iminente, Broner nunca foi ao chão. Sua única virtude naquela noite foi seu queixo, que aguentou os golpes mais pesados de Pacquiao, algo que muitos dos adversários mais jovens do filipino não conseguiram fazer. Isso, no entanto, apenas serviu para prolongar a surra. Os rounds finais foram um passeio claro para Pacquiao. Com um ritmo incansável, o filipino continuou golpeando e desgastando um Broner que já não oferecia resistência. A linguagem corporal de Broner dizia tudo: cabeça baixa, braços colados ao corpo, busca constante por clinches. A luta virou um monólogo de Pacquiao, que terminou o combate com a mesma energia com que começou. Sem dúvidas, a vitalidade de Pacquiao é incrível. Qualquer outro estaria exausto até mesmo de socar uma parede tantas vezes. E embora Broner soubesse que sem um nocaute não venceria, é inegável que aguentou o castigo como um verdadeiro guerreiro. O veredito, o fim da farsa. Quando o gongo final soou, não havia mais dúvidas. A vitória de Manny Pacquiao era inevitável. As papeletas dos juízes apenas confirmaram o que todos na arena e em casa já sabiam. Juiz 1, 117-111 para Pacquiao. Juiz 2, 116-112 para Pacquiao. Juiz 3, 116-112 para Pacquiao. Manny Pacquiao venceu por decisão unânime. Essa luta não foi apenas uma defesa de título, foi uma mensagem. Pacquiao, aos 40 anos, provou que idade é apenas um número quando se tem disciplina, ética de trabalho e o coração de um verdadeiro campeão. Adrian Broner, por sua vez, foi exposto pelo que sempre foi, um personagem de redes sociais, um talento não realizado que se perdeu na própria arrogância. Sua tentativa de humilhar uma lenda terminou em sua própria humilhação pública, e o boxe fez justiça, mais uma vez, sobre o ringue. Muitos de nós lembramos de Pacquiao com carinho e nostalgia, pois ele nos deu inúmeras lutas inesquecíveis, até mesmo aquelas em que as estatísticas não estavam a seu favor. E você, o que achou dessa épica lição de boxe? Você acreditava que Pacquiao realmente poderia dominar Broner dessa forma aos 40 anos? Ou essa vitória te surpreendeu? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que vão te fazer vibrar com a paixão do boxe. Te convidamos a assistir ao próximo vídeo. Com certeza você vai gostar ainda mais.